Nessa história, você vai acompanhar a incrível jornada de Bella Baxter, uma jovem mulher que morre, mas é trazida de uma forma inesperada à vida, porém tornando-se uma pessoa estranha e até mesmo bizarra, com um passado desconhecido e misterioso, e que vai ser revelado até o final desse vídeo. Olha, acredite no que eu vou te dizer. Eu ainda não tinha visto um filme assim antes, com tanta coisa estranha e bizarra. Chega a ser um pouco doentio e em muitos momentos causa muito desconforto. Então, se você não tem problema com spoiler, fica com a gente para conhecer essa história do início ao fim. Então, bora ver um filminho? Partiu! Pobres Criaturas é um filme lançado em 2023 que une os gêneros comédia, romance, fantasia e até mesmo humor ácido, contando com os atores Emma Stone no papel principal de Bella Baxter, Willem Dafoe como o Dr. Godwin Baxter, o tutor da Bella, Mark Ruffalo como Duncan Wedderburn, o amigo advogado do Dr. Baxter, e Rami Youssef como Max McCandless, um dos alunos do Dr. Baxter. A história começa mostrando uma linda mulher no alto de uma ponte, usando um lindo vestido azul vibrante com mangas bufantes. E então essa mulher se joga. Em seguida, vemos uma jovem sentada em um piano, numa mansão um pouco diferente. A fotografia está em preto e branco e vemos personagens, criaturas bizarras passando pela sala. Essa jovem tem um comportamento infantil não condizente com a sua estatura. E logo depois vem a justificativa. O Dr. Baxter explica que ela passou por uma lesão na cabeça. Os seus movimentos não estão sincronizados com o cérebro. Ou seja, ela é resultado de um experimento científico. Em seguida, acompanhamos o Dr. Baxter, que na verdade é um professor de medicina em uma faculdade conceituada. Em uma das suas aulas, ele chama um dos seus melhores alunos, que se chama Max McCandless, para um projeto especial, leva para sua mansão e apresenta ele para essa tal de Bella Baxter. E ele pede para que esse aluno acompanhe todo o desenvolvimento da Bella, para ele ter ciência da sua evolução pessoal, que ela está aprendendo a andar, aprendendo a falar e aprendendo a se comportar. Inclusive, quando a Bella descobre que quando ela faz estímulos na sua região íntima, ela sente algo como uma felicidade, mostrando o descobrimento do seu corpo, e aí ela começa a fazer isso com frequência. E Bella não entende por que as pessoas proíbem ela de fazer isso em público, como se fosse algo proibido. Max, muito curioso, pressiona o Dr. Baxter para saber a real origem de Bella. E o doutor conta que ele encontrou o corpo recém-morto embaixo da ponte. Conta inclusive que é muito difícil encontrar um cadáver tão bem conservado logo após a morte. Ele nota que apesar do corpo não ter pulso, se ele fizesse um estímulo, talvez esse corpo voltasse à vida. No entanto, ele percebe que foi um suicídio e que foi a escolha da pessoa. Porém, a revelação a seguir é um pouco assustadora. O corpo era de uma mulher grávida. Ele retira o bebê que ainda está vivo no seu ventre, coloca o cérebro do bebê na cabeça da mãe. Por isso, o comportamento estranho de Bella, e age como se fosse uma criança. Essa é a explicação de toda a fotografia está em preto e branco, porque o filme é mostrado pela visão de Bella, uma visão infantil. Com o passar do tempo, o Dr. Baxter percebe que Max está se sentindo muito atraído pela Bella e conversa com Max e sugere: então, se você está sentindo bastante atraído por ela, você poderia casar com ela. Eu só te dou uma condição, que você e ela morem aqui comigo, porque é muito perigoso que ela vá para o mundo exterior, que é cheio de perigos. Max concorda, pede para casar com Bella e ela, na sua inocência, aceita. Então, o Dr. Baxter chama um amigo advogado para fazer o contrato de casamento bastante peculiar, Duncan Wedderburn, e por causa da natureza do contrato fica bastante curioso para conhecer a Bella. E quando o Duncan conhece a Bella, ele fica encantado com ela e percebe logo que ela tem uma vontade muito grande de conhecer o mundo, porque ela já estava se desenvolvendo rapidamente os seus conhecimentos, as suas habilidades pessoais, e a chama para viajar para Lisboa junto com ele. E depois de muito esforço, a Bella consegue convencer o doutor a deixá-la ir viajar com o Duncan para Lisboa. O noivo Max não concorda, mas Bella coloca um lenço com clorofórmio na cara dele, faz ele desmaiar e com isso ela consegue viajar com o Duncan para explorar o mundo. E o maior medo
do noivo de Bella se concretizou. Pois nessa viagem, ela e o advogado passaram a maior parte do tempo dentro do quarto. Foi quando Bella perdeu sua inocência e a fotografia fica colorida. Bella descobriu a felicidade em muitas posições em cima da cama. Você vai ver Mark Ruffalo como nunca viu antes. Mas eles fizeram tanto que o Duncan, o dito advogado, ficou exausto. Mas Bella não, ela queria mais. Então ela saiu para procurar uma outra pessoa para satisfazê-la. O advogado ficou muito furioso e enciumado e resolve fazer uma surpresa para Bella. Sem Bella saber, a surpresa de Duncan era levá-la para uma outra viagem dentro de um navio. Só que ela fica um pouco chateada porque é como se ela se sentisse presa. Então, quando ele quer a proximidade dela, ela sai com raiva e começa a passear pelo navio e conhece duas pessoas, uma senhora e um jovem. Faz uma amizade interessante com eles e ao longo do tempo eles têm várias conversas sobre filosofia e sobre a natureza humana. E uma das coisas que esse jovem fala para Bella é que o ser humano é naturalmente perverso. Essa opinião dele deixa Bella bastante intrigada. Para provar a teoria de que a humanidade era perversa, o jovem desembarca em Alexandria e aproveita para mostrar para Bella toda a desigualdade social daquela região. Ele exemplifica que eles estão se alimentando, bem vestidos, enquanto que muitas pessoas estão passando fome. Crianças em total vulnerabilidade, mulheres e homens sofrendo. Bella fica muito impactada com tudo que ela vê. A angústia e a empatia, o sofrimento daquelas pessoas tomam conta do seu corpo e ela vai até o quarto onde ela está hospedada no navio, pega todo o dinheiro de Duncan que ele havia ganhado em jogo de cassino e tenta dar para esses pobres. Então ela é impedida por marinheiros que se aproveitam da inocência e diz que eles entregarão o dinheiro para aquelas pessoas. Isso não acontece, óbvio. Sem dinheiro e sem recursos, o Duncan, o advogado, fica desesperado e por causa disso, ambos são retirados do navio porque eles não têm mais como pagar aquela viagem. Eles são desembarcados próximos de Paris, ficam lá numa situação muito complicada porque eles estão sem dinheiro para fazer nada, nem para comer, nem para ir para um hotel. Então Bella começa a procurar um local para dormir e acaba encontrando um hotel de prostituição. Rapidamente ela descobre que se ela fazer um programa, ela vai ser paga por isso. Ela acha bastante interessante, aceita a experiência e consegue um dinheiro. Volta pro Duncan. E aí ele pergunta como você conseguiu esse dinheiro? E ela explica toda a situação, deixando ele extremamente furioso, porque ele já estava apaixonado por ela e ele se sente usado por Bella, que vê tudo aquilo da forma mais prática possível. Além disso, a Bella ainda tinha um dinheiro guardado dentro da roupa que o Dr. Baxter havia deixado como um dinheiro de emergência. E ela dá esse dinheiro todo pro Duncan e vai embora furioso, deixando ela sozinha em Paris. Bella vê as coisas tudo da forma mais prática possível. Ela simplesmente liga os pontos que precisa ganhar dinheiro e com uma coisa que ela gosta muito de fazer. Ela volta ao prostíbulo, pede para ser contratada, faz os seus serviços. A dona explica as regras do local e Bella aceita numa boa. Aprende coisas novas com seus clientes, dos mais diferentes tipos possíveis. Faz amizade com colegas do trabalho, escreve frequentemente cartas para o Dr. Baxter, carinhosamente chamado de God, para que assim ele soubesse das novidades e tudo que estava acontecendo na vida dela. Acontece que o Dr. Baxter está sofrendo com um tumor cancerígeno fatal. E o único desejo dele é de falar novamente, nem que seja uma última vez, com Bella. E ele pede para o seu aluno Max que a localize. Depois de muito esforço, Max consegue encontrar o advogado Duncan. Pressiona ele bastante até que ele consegue descobrir o endereço de onde Bella está trabalhando. E aí ele envia uma carta para ela contando da situação do Dr. Baxter. Ela fica ciente disso e retorna para Londres. Bella é recebida com muito carinho pelo Dr. Baxter. Ela descobre que na sua ausência, Dr. Baxter, junto com Max, tomaram outra moça para fazer o mesmo experimento científico que estava ocorrendo com Bella. No entanto, os resultados não estavam sendo tão satisfatórios.
porque Bella desenvolvia numa velocidade muito grande, enquanto que a moça, chamada Felicity, ainda continuava estagnada. Em um certo momento, Bella questiona o Dr. God sobre sua origem e ele explica, fala toda a verdade. Diz que a encontrou morta, porém grávida de 9 meses. Tira a criança de dentro e transplanta o cérebro da filha e coloca na mãe, e a reanima, trazendo de volta para a vida. Dr. Baxter então finaliza dizendo que ela é mãe e filha ao mesmo tempo. Também não é nenhuma das duas, porque é uma terceira pessoa, já que é a mistura dela com a sua própria filha. Enquanto isso, o aluno Max não se esqueceu do acordo de casamento que ele tinha com a Bella, antes dela fugir com o Duncan. Ele fala com ela para saber se ela ainda está interessada em casar com ele. Ela pergunta dele se está tudo bem dele se casar com ela com o passado que ela teve lá em Paris, trabalhando num prostíbulo. Ele diz que está tudo bem, não tem problema nenhum, e eles organizam e marcam o casamento. No dia do casamento, o tal advogado surge com um cara que se diz ser o marido verdadeiro de Bella. E sim, ele era o verdadeiro marido da mulher que se jogou da ponte. No entanto, por sua curiosidade, Bella aceita rapidamente a voltar a viver com esse marido. Então, deixando o noivo no altar, Bella acompanha esse que diz ser o seu marido, chamado Alfie, para sua mansão. Logo ela descobre que ele é um veterano de guerra, que ele é uma pessoa muito difícil de conviver. Ele vive com a arma dele, ameaçando até mesmo os próprios empregados da sua mansão. Ele é uma pessoa que tem um humor doentio. Ele não perde nunca a oportunidade de humilhar os seus próprios empregados. Não demora muito para Bella perceber por que ela quis tirar sua própria vida, porque isso seria provavelmente menos trágico do que conviver com um homem como esse tal de Alfie. Em certo momento, ela, ouvindo uma conversa que ele está tendo com um médico da família, ela descobre que esse Alfie está planejando retirar o clitóris dela, porque para ele essa era uma forma de controlar a Bella. Nessa hora, ela percebe que ela precisa tomar uma atitude. O tal Alfie planeja entregar um sonífero para Bella, para assim executar o plano dele. No entanto, Bella, muito esperta, finge que vai tomar o sonífero e joga na cara dele. E assim ele fica desorientado e atira no próprio pé e desmaia por causa do sonífero. Bella chama Max para ajudá-la a fazer uma operação nesse ex-marido. Os dois levam o Alfie para o laboratório e substitui o cérebro dele por um de um cabrito, para que ele continue vivo, porém pague por todos os seus atos de crueldade em vida. Então Bella se despede do Dr. Baxter em seu leito de morte e fala para ele que ela vai seguir a carreira de medicina igual ele, deixando ele bastante orgulhoso antes da sua morte. E assim, no final do filme, terminamos com Bella estudando para os seus exames de faculdade de medicina no jardim da sua casa, junto de sua amiga que ela conheceu lá em Paris e também da moça que foi a outra experiência científica chamada Felicity, próxima do seu noivo que agora é marido, o Max. E para completar, no jardim nós vemos o seu antigo marido, o Alfred ou Alfie, comendo capim como um comportado cabrito faria, próximo de outros animais transplantados pelo Dr. Baxter, como por exemplo um pato com cabeça de cachorro, um cachorro com cabeça de pato, entre outros. Apesar desse filme ser muito bizarro, estranho e diferente de tudo que você já viu, eu recomendo que assista, que há muitos detalhes, a fotografia é sensacional, a trilha sonora é muito envolvente, incômoda como deve ser, ela faz você mergulhar na atmosfera do filme e em muitos momentos você percebe algumas metáforas e referências diretas à criação do homem. É bem interessante. A atuação dos atores realmente é bastante impressionante, tanto que a interpretação de Bella pela atriz Emma Stone lhe rendeu um Oscar de melhor atriz. E essa história, ela trata muito da questão da mulher na sociedade. E com relação ao título do filme, ele remete a diferentes interpretações dependendo do telespectador, podendo se referir, por exemplo, às mulheres em uma sociedade ou também às classes sociais menos favorecidas. Então fica para cada pessoa escolher como interpretar essa história. Então é isso. Se você ficou até o final e gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e deixar seu comentário, dando sugestões de novos vídeos que querem ver por aqui ou falando o seu ponto de vista do filme. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os novos conteúdos. Tchau! Tchau!